Olá, pessoal da turma X. Então vamos aqui mais uma vez fazer o comentário da nossa primeira atividade de anatomia e fisiologia. Vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão, ela vai ser uma questão de múltipla escolha, que ela vai dizer o seguinte: assinale a afirmação incorreta. Vou dar uma aumentada no zoom, diminuir um pouco aqui. Certo, então vamos lá. Assinale a afirmação incorreta. Então, vocês viram que na disciplina de anatomia, a gente já abordou os sistemas da parte de introdução de anatomia, onde a gente fala sobre posicionamento anatômico, fala sobre anomalia, fala sobre monstruosidade, fala sobre normas de reação, sobre variação anatômica. Falamos de sistema esquelético, de sistema muscular e de articulações. Então, essa atividade, como é a primeira atividade, ela vai englobar um pouco desses conteúdos que eu falei para vocês. Então, vamos aqui ao comentário. Então, nessa questão, ela pede para eu identificar a alternativa incorreta. Então, vamos lá para a leitura da letra A. A letra A diz: o corpo humano é constituído por vários sistemas. Correto. Cada um deles exercendo tarefas distintas, porém integradas e harmoniosas. Exatamente, foi o que eu disse para vocês quando falei lá da definição de anatomia, né? Que a anatomia ela vai estudar o corpo humano em modo sistemático, mas também em modo microscópico, onde se eu tirar isoladamente o sistema cardiovascular do nosso corpo, ele não vai ter sentido nenhum. Então, eles são distintos, porém funcionam de modo integrado. E essa afirmativa aí, ela está correta. A letra B diz o seguinte: as células se agrupam formando os órgãos, que interagem para desempenho de uma função, formando os sistemas. Também configura-se correto, que se nós virmos lá no processo de formação, nós temos células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, e aí sucessivamente. Então, essa afirmativa ela também está correta. E a questão pede a incorreta. Vamos para a letra C. Cabeça, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores são partes integrantes do corpo? Então vamos ver se isso aí está correto. Cabeça, tórax e abdômen. Membros superiores e membros inferiores são partes integrantes do corpo. Também, vocês viram lá na parte introdutória de anatomia, que o corpo ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Só que ele diz aí, cabeça, esse tronco, ele diz tórax e abdômen, que de fato é o tronco, né? E os membros superiores e os membros inferiores. Agora vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte: húmero, tíbia e una são ossos integrantes do esqueleto axial. Então, se vocês se recordarem na aula de esqueleto, a divisão do esqueleto, vocês viram que existem dois tipos de esqueleto. Existe o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O esqueleto axial, eu falei para vocês viram no conteúdo, que ele é formado pela cabeça, a parte do pescoço, que é a região cervical, e o tronco, que é o tórax e o abdômen. Não entra os membros, nem os superiores e nem os inferiores. E o que essa afirmativa diz? Ela diz o seguinte, que o húmero é um dos ossos do membro superior, então não faz parte do esqueleto axial. Tíbia é um dos ossos do membro inferior. E una é um dos ossos do membro superior. Ou seja, o húmero faz parte do braço, a tíbia faz parte da perna e a una faz parte do antebraço. E são ossos do esqueleto apendicular, não são ossos do esqueleto axial. Então, a alternativa errada é a alternativa de letra D. Na letra E, nós temos o seguinte: o plano sagital do estudo do corpo divide em lado esquerdo e direito. Exatamente, o plano sagital divide o corpo assim, ó, lado direito e lado esquerdo. Então, a nossa resposta é a letra D. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, alguns alunos, no decorrer das semanas, sentiram dúvida nesse tipo de questão, pessoal. Esse tipo de questão é o seguinte: ela é uma questão que a gente denomina de questão tipo somatório. O que é essa questão tipo somatório? É uma questão onde você vai ter afirmações, cada uma dessas afirmações vai receber um númerozinho na frente, você vai julgar essas afirmações em verdadeiras ou falsas. Aí você vai fazer o somatório das que você julgou verdadeiras e você vai procurar nas alternativas o número cujo o seu somatório coincide. Então vamos lá.
Julgue as afirmações e assinale o somatório das afirmações corretas. A primeira afirmação, que recebe o número 1, diz: o corpo humano divide-se em cabeça, tórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. O corpo humano divide-se nisso: cabeça, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores. Verdade, o corpo humano ele é dividido nessas partes daí. Então, essa afirmativa está verdadeira. Eu vou grifar. A afirmativa de número 2 diz: entre várias funções, os ossos produzem células sanguíneas? Com certeza que sim. Eu disse para vocês que uma das funções dos ossos é a produção de células sanguíneas, principalmente as células vermelhas, onde elas são produzidas na medula óssea vermelha. Então, essa afirmativa é verdadeira. O quarto item diz: epífise, diáfise e sinartrose são partes formadoras de ossos longos? Epífise e diáfise, sim, mas sinartrose não. Sinartrose é um tipo de classificação de uma juntura. Então, não faz parte de osso longo. A afirmativa está falsa, eu não vou somar. A questão o quesito de número 8 diz: quando ocorre uma fratura óssea, há um estímulo de recuperação com produção de células ósseas. Tudo bem, verdadeiro. Onde os sais de cálcio não são relevantes. Ora, por mais que você não soubesse, particularmente, isso aqui, mas todos nós, leigamente, e até quem nunca estudou, sabe que quando a pessoa quer melhorar e fazer uma reposição de degradação óssea, ela tem que consumir qual mineral? Cálcio. Então, quando ele diz bem aqui que os sais de cálcio não são relevantes, essa questão torna-se falsa. Porque todos nós sabemos que no processo de ossificação, de fortalecimento ósseo, e no próprio processo de crescimento do osso, o cálcio ele é um mineral essencial formadora da matriz óssea. Então, está errado, não serve para a questão. E a de número 16 diz o seguinte: o esqueleto humano possui 206 ossos, com variações que vão depender da genética, da idade e de fatores orgânicos. Corretíssimo. Se vocês procurarem isso, está lá no material, no slide lá de algum material, que nós temos no nosso esqueleto 206 ossos, ocorrendo uma pequena variação de acordo com esses fatores aqui. Então, essa afirmativa está correta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e fazer o somatório. 16 mais 2, 18, mais 1, 19, e vou encontrar a resposta bem aqui, na letra D, é a afirmação com o número de somatório 19. Então, entendido, né? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ela vai dizer o seguinte: qual das funções abaixo não é função do esqueleto? Então, eu tenho que encontrar aquela função que não é particular do esqueleto. Letra A diz: postura e sustentação do organismo. A função primordial, né, que o esqueleto faz isso é postura e sustentação do organismo. Então, a letra A de cara não é a resposta dessa questão, porque é verdadeira. A letra B diz: proteção de órgãos nobres. Eu falei para vocês na aula que principalmente essa região do crânio. O nosso crânio, ele protege os órgãos do encéfalo, cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, que são órgãos nobres do nosso sistema nervoso. Então, está correto. A função de hematopoiese. O que é hematopoiese? É a produção de células sanguíneas, principalmente as células vermelhas. Então, também está correto. E aqui diz, produção de células sanguíneas. Também está correto, né? E adução e abdução de membros inferiores. Aqui diz, adução e abdução de membros. Na realidade, essa adução e abdução de membros, quem faz ela não é o esqueleto, e sim as articulações, porque nós vimos que a articulação é um conjunto entre a proximidade de um osso e outro, formado lá por cartilagem e outros tecidos, que vai ser relevante no processo de movimentação do esqueleto. Então, o esqueleto em si, ele não faz esse processo de adução e abdução. Quem faz esse processo de adução e abdução são as articulações. E aqui pergunta qual das funções abaixo não é função do esqueleto. Então, postura e sustentação proteção de órgãos nobres hematopoiese, que é a produção de células do sangue também
E adução e abdução não é porque é função das articulações. Então, a nossa resposta é letra E. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: assinale V verdadeiro e F falso sobre a anatomia humana e depois assinale a sequência correta. Então, primeiro parênteses. Trata do estudo macroscópico e funcional do corpo humano, considerando que o estrutural é o objetivo máximo do estudo da anatomia. Verdadeiro. Certo? Nós vimos que o que a anatomia faz, de fato, é isso bem daí mesmo. Ela vai estudar o corpo humano nas suas partes macroscópica e microscópica, onde o que me interessa mais em anatomia é a parte macroscópica, certo? É o osso, é o órgão, não as células formadoras dele, porque isso vai ser estudado em histologia. O segundo parêntese diz: os ossos formados por espaço no seu interior, preenchidos por vasos ou nervos, são chamados de ossos compactos? Errado. Nós vimos que os ossos que têm isso no seu interior são chamados de ossos esponjosos, né? Ossos que têm uma certa cavidade no seu interior, então isso aí está falso. O próximo parênteses diz: vômer, parietal e mandíbula são ossos do crânio? Vômer, parietal e mandíbula são ossos do crânio, com certeza é verdadeiro. O parênteses seguinte diz: sustentação, locomoção, proteção e sensibilidade atribuída ao sistema esquelético. Isso aqui é atribuído ao sistema esquelético? Não. Sustentação, locomoção e proteção, sim, mas sensibilidade, não. Porque sensibilidade é atribuída ao sistema nervoso, onde é captado pelo sistema tegumentar. Então, aqui está falso. Então, nós estamos vendo na sequência que está ficando verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, aqui nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Nós estamos indo aqui para a letra B ou a letra D. Vamos para o último parênteses. A consistência rígida e dura do osso é reflexo de deposição de sais de cálcio em sua matriz óssea? Verdadeiro. Isso daí. Então, a nossa alternativa, vamos procurar agora, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, e verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, letra D. Questão de número 5. Questão de número 5 também é uma questão de parêntese. Então, vamos lá para o seu enunciado. Diz aqui o seguinte: a observação de um grupamento de pessoas em uma sala de aula evidencia diferentes formas físicas e estruturais anatômicas. Então, vocês viram que já fala um pouquinho de variação anatômica. Mas, no entanto, tais diferenças não são fatores predisponentes ao prejuízo da função orgânica. Está falando da definição de variação anatômica. Assinale verdadeiro ou falso e depois a sequência correta. Vamos para o primeiro parêntese. O primeiro parêntese diz o seguinte: estruturas anatômicas de mesma função, porém com poucas diferenças, caracterizam a variação anatômica? Verdadeiro. Certo? Porque se essas estruturas têm pouca diferença e não inviabiliza a função, que é a mesma, aí nós temos uma variação anatômica. Próximo parêntese diz o seguinte: monstruosidade e variação anatômica são fatores que inviabilizam a vida do organismo. Monstruosidade pode até inviabilizar, nós vimos que inviabiliza, mas variação anatômica não, então essa afirmativa é falsa. Esse parênteses diz o seguinte: na variação anatômica há prejuízo da função. Há falso. Na variação anatômica não há prejuízo da função, então já começa falso a afirmativa. Porém, a presença de tipos morfológicos diferentes não viabiliza a função orgânica, é falso. Ele diz uma coisa falsa e depois tenta consertar. Mas a afirmativa é falsa, porque diz: na variação anatômica há prejuízo da função e não há prejuízo da função na variação anatômica.
O próximo parênteses diz, a polidactilia. Para quem não sabe o que é polidactilia, é a presença de um dedo a mais aqui nessa região, ou da mão direita ou da mão esquerda, certo? O indivíduo passaria a ter 6 dedos na mão. Onde esse dedo, muitas vezes, ele não forma nem osso, ele é formado simplesmente por cartilagem e não tem uma função definida. Então, aqui diz o seguinte, a polidactilia, que é a presença de um dedo a mais nas mãos, é um exemplo de variação anatômica verdadeiro e não vai inviabilizar a função da mão do indivíduo. E o parêntese seguinte, e o último, vai dizer o seguinte, quando o desvio padrão anatômico perturba a função, diz-se tratar de uma anomalia e não de uma variação anatômica. Ó, quando o desvio padrão perturba aquela função, o que eu vou ter? Uma anomalia e não uma variação anatômica. É verdadeiro. Porque quando o desvio padrão não perturba a função, aí eu tenho uma variação anatômica. Então vamos ver qual sequência a gente encontrou. Verdadeiro, falso, falso. Então aqui, verdadeiro, falso, falso. Aí, verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra A. Próxima questão, pessoal. Então, a questão de número 6 também é uma questão de verdadeiro ou falso. Diz o seguinte, assinale verdadeiro ou falso sobre o sistema esquelético, depois assinale a sequência correta. O primeiro parêntese diz o seguinte, deambulação, proteção e hematopoiese são funções atribuídas ao esqueleto? Verdadeiro. Mas vocês poderiam me perguntar, professor, o que é deambulação? Deambulação, eu falei para vocês lá na aula de sistema esquelético, é o nome técnico que a gente utiliza para o ato de caminhar. Então, o ato de caminhar ele é uma função atribuída ao sistema esquelético e a gente chama de deambulação. Próximo parênteses diz, o esqueleto humano encontra-se dividido em cabeça, o esqueleto, tronco e membros. O esqueleto encontra-se dividido desse jeito? Não. O esqueleto encontra-se dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, aí está falso. Porém, pessoal, eu tenho que chamar a atenção a vocês para um item bem aqui, ó. Essa afirmativa, ela deixa uma dupla interpretação, certo? Eu vou logo chamar a atenção para vocês, porque nós vamos encontrar um gabarito, mas geralmente pode ter dúvida por parte de quem aprofundou o estudo. Vocês poderiam me perguntar, professor, mas cabeça, tronco e membro não é o esqueleto axial? A cabeça e o tronco não é esqueleto axial? E os membros não é esqueleto apendicular? Então essa afirmativa está verdadeira. Na realidade, ela deixa dúvida mesmo. Ela pode ser considerada verdadeira ou pode ser considerada falsa. Porque cabeça e tronco é esqueleto axial e membros é esqueleto apendicular. Vamos ver a análise das outras alternativas para a gente ver como é que a resposta vai sair. O próximo parêntese diz o seguinte, o esqueleto humano possui 206 ossos, tendo pequena variação pela ausência ou presença dos ossos sesamoides. É verdadeiro isso aí, os ossos sesamoides, vocês viram que são ossos que estão presentes em algumas articulações e a presença ou ausência dele faz com que ocorra essa variação. Nesse parêntese diz, zigomático, deltoide e falange são exemplos de ossos compactos. Zigomático não é osso compacto, deltoide nem osso é um músculo, então aqui está falso. E no último parênteses nós temos o conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do corpo humano e de outros animais é definido como esqueleto verdadeiro. Certo? Então, isso aí é a definição de esqueleto. Então, lembrando que o parêntese 2 tem dupla interpretação, né? Ocorre essa dupla interpretação aí na elaboração da questão. Vamos ver. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, caiu como resposta bem aqui a letra C. Mas se eu considerar ele verdadeiro, vai ter resposta? Não vai ter resposta. Então, na elaboração dessa questão, esse item aqui foi considerado falso, porque ele julgou que o esqueleto é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, entendido esse pequeno detalhe, vamos para a questão de número 7.
Questão de número 7, essas questões geralmente elas vão aparecer sempre para vocês, pessoal. Tanto nas nossas provas, em tudo que vocês forem fazer, como a localização das estruturas no corpo humano, no esqueleto. E essa questão pede, identifique na gravura os ossos destacados pelos algarismos de 1 até 6. Bora lá, né? Responder a questãozinha. Então vamos colocar aqui 1. Quem é o osso 1? O 1 é o osso frontal. O 2 é o occipital. O 3 é o temporal. Ou é o parietal. O 4 é o temporal, que é esse bem daqui. O 5 é a mandíbula. O 6 é o ossozinho formador da maçã do rosto, que é o zigomático. Então está aqui, né? Bem explicado, bem característico. Onde vocês podem ter uma pequena confusão, esse aqui, que é o parietal, e esse abaixo, que é o temporal. Então vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: diferencie ossos esponjosos de ossos compactos. A diferença é o seguinte: nos ossos esponjosos, eles não possuem ar no seu interior. É lógico que eles vão ter tecido sanguíneo, estruturas nervosas percorrendo o osso, mas eles não têm ar no seu interior e eles são mais frágeis. Já os ossos compactos, como o próprio nome diz, né? É um osso formado por uma matriz óssea bem rígida, sem ar no seu interior. E também possuem uma grande resistência à tração. Só resistência, tá bom. Então, essa aí é a principal diferença, né? Entre osso esponjoso e osso compacto. Como o próprio nome diz, osso esponjoso, você remete ele a uma esponja, e o osso compacto, você remete ele a algo que é extremamente duro, sólido. E a questão de número 9 vai dizer o seguinte: cite os ossos formadores dos membros superiores, cintura escapular e membros inferiores. Então, vamos para os membros superiores, de acordo com o que ele diz aqui, né? Membros superiores. Quais são os ossos formadores dos membros superiores? Nós vamos ter aqui. Deixa eu voltar isso aqui que não deu certo. Então, ossos formadores dos membros superiores. Vamos ter húmero, rádio e ulna. O que eu ainda tenho no membro superior? Nada. Húmero, rádio e ulna. E aqui eu vou colocar, né? Carpos e metacarpos, que fazem parte do esqueleto da mão. Esqueleto da mão. Agora, o que ela pede aqui? Cintura escapular. Na cintura escapular, eu vou ter a clavícula e a escápula.
E membros inferiores. O que eu vou ter nos membros inferiores? Eu vou ter o osso formador da região da coxa, que é o fêmur. Vou ter os ossos formadores da região da perna, que é a tíbia e fíbula. E os tarsos e metatarsos, que formam o esqueleto do pé. Sem esquecer também que tem os ossos formadores dos dedos, né? Que são as falanges, né? Então tá aqui, né? Que ele pediu membros superiores, cintura escapular e membros inferiores. Eu vou só acrescentar aqui no 5 e no 6 as falanges, né? Falanges da região dos dedos e falanges da região dos dedos do pé. Então nós vamos ter as falanges dos dedos e a falange dos dedos do pé. Então, pessoal, comentado a atividade, certo? Alguma dúvida que vocês não tenham entendido sobre o comentário de alguma parte específica de um item ou de um quesito, podem me perguntar que eu responderei com certeza para vocês. Então, um grande abraço para vocês e bons estudos.